Um pai que constrói robôs, um filho que é mandado pelo pai a fazer várias tarefas, criações abandonadas e decadentes, reuso de partes velhas e enferrujadas, códigos encriptados e minigames onde você controla gente que já morreu. É exatamente a franquia que você pensou. Shipper. Acho que todo mundo já conhece essa história. O Scott Cawthon ele produz jogos desde os anos 90. Em meados de 2013, ele lança um jogo chamado Shipper Sons Number Co. E esse jogo ele é bastante criticado pelos usuários da internet por causa dos gráficos, especialmente o design dos personagens. Os personagens parecem até animatronics velhos da Chuck E. Cheese e outros restaurantes do tipo. E o Scott Cawthon, vendo essas críticas, ele aproveitou elas para fazer um certo jogo em 2014, né? E o que aconteceu daí pra frente é a história. Mas você já parou pra ver se tem alguma coisa no Shipper Sons? Você já parou pra ver se tem alguma coisa nesse jogo? Já jogou? Já viu alguém jogando? Ou você só registrou na cabeça que é um jogo infantil com nada demais que o Scott Cawthon fez antes de fazer FNAF? Bom, eu dei uma analisada no jogo e eu gostaria de falar algumas coisas que tem na história desse jogo e que o povo geralmente não fala. Tanto que você vê que eu nem fiz a minha intro que eu normalmente faço, né? Porque hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Bem, pequeno Taiki, o dia chegou. Não o começo do verão, nem a sua maioridade. É eu te puxando pra fora pelas suas orelhas peludas. Quando eu tinha sua idade, eu já estava construindo represas, cortando árvores e explodindo montes de cupins. A guerra contra os cupins deixou marcas em todos nós. Fome, doenças, morte. Nada disso aconteceu, mas ainda parece bem ruim, não é? Bom, poderia acontecer se um meteoro caísse. Então nunca confie num cupim. Talvez eles tenham um meteoro. Agora vá lá fora e me deixe orgulhoso. Eu estou dando um acre inteiro de terra à direita da nossa cabana. Plante árvores, corte árvores, construa coisas, todo o pacote de castor. Você vai pegar o jeito. Mostre do que você é capaz e eu te dou mais terra e mais projetos para construir coisas ainda mais legais. Vá à direita da nossa cabana para você ver seu terreno. E vá à esquerda para visitar os outros esquisitos. Quero dizer, as outras criaturas da floresta. Vou te dar esse walkie-talkie para a gente ficar em contato. Aperte o botão quando você vê ele piscando. Agora vai! Mas antes de chegar nos mistérios, eu vou te dar uma pequena introdução de como funciona o jogo. Apesar do Shipper, ele tá no nome do jogo, a gente não joga como ele, a gente joga como o filho dele, Taiki. A história basicamente é aqui. O Taiki agora ele tá começando a trabalhar com o pai dele, né, na empresa de madeireira, e você tem que construir as coisas que o seu pai e outros personagens vão querer que você construa para eles. É um jogo de Tycoon bem básico. Você tem áreas vazias onde você pode plantar árvores, né, para você depois cortar e ter madeira com as bolotas, né? Ou se você tiver itens o suficiente, você pode construir alguma coisa nesse lugar vazio, principalmente se algum dos personagens pedirem para você. O Shipper ele vai estar na frente da casa, né? Toda a madeira que você recolher, você pode ir lá na frente da casa falar com ele, que ele vai transformar essa madeira em tábuas para você. E ele também te dá missões pelo walkie-talkie. Só que você não constrói tudo com madeira, você precisa de mais objetos e de explorar o mapa do jogo inteiro, né? Explorando as próximas áreas do jogo, você tem a primeira área mais importante, é chamada de Stork's Crossing,
o cruzamento da cegonha, mas não tem nenhum personagem cegonha no jogo. Essa ponte aí, se você ficar nessa ponte por muito tempo, ela quebra e você vai para uma área de praia que tem ali embaixo no buraco. Nessa área de praia você tem 4 personagens: um caranguejo, um cogumelo, uma lula e um peixe. Eles têm alguns diálogos, algumas piadinhas aqui e ali, e eles te dão algum item no final do diálogo deles. Daí é só você subir por essa corda aí, reconstruir a ponte e você consegue andar novamente, né? Aí em cima também tem um outro personagem chamado Sibyl, que é esse passarinho aí, marinheiro, e ele troca itens com você. Os itens que você recebe lá na praia, ele troca com você por gaivotas de madeira. O Sibyl, ele pode te levar também um pequeno passeio de jangada, né, onde ele provavelmente vai contar alguma história com ele e a jangada provavelmente vai afundar. É isso basicamente. Depois você tem essa escotilha que te leva para uma área debaixo d'água, né, no oceano, onde você tem o diálogo dessas 2 baleias aí jogando xadrez. É geralmente alguma piadinha e elas te dão um item também. Depois subindo você tem o Reino dos Cupins, que já é mais importante, onde você encontra um personagem que você vai falar bastante com ele no jogo, que é o Rei Cupim. O Rei Cupim, como o nome já diz, é o rei dos cupins, e algo bem importante de se notar e que vai voltar mais tarde no vídeo: o Rei Cupim e o Shipper, o nosso pai, eles são inimigos, eles não se gostam, e a gente vai ver mais sobre isso mais pra frente no vídeo. Bom, apesar dele e nosso pai serem inimigos, a gente acaba virando aliado dele, e ele, assim como o Shipper, ele nos dá instruções de coisas pra gente construir pra ele. Como recompensa, ele nos dá moedas de cupim. Essas moedas você só consegue usar na loja que tem no Reino dos Cupins. Você não consegue usar essas moedas na outra loja que tem no jogo não, é só na loja dos cupins. Mas tem itens bem úteis por aí. Depois você tem a árvore Tiki, onde você pode subir se você for laçado pela tribo dos pássaros Tiki que moram em cima dessa árvore. A propósito, a palavra Tiki se refere ao primeiro homem criado na cultura Maori. A palavra Tiki também pode se referir a essas estátuas de madeira ou ao movimento artístico americano conhecido como cultura Tiki, influenciado pelas culturas havaiana, da Micronésia, da Polinésia, da Nova Zelândia, etc. Os chamados pássaros Tiki, eles também podem trocar um objeto com você, se esse objeto for de interesse deles, né? Se não, eles te jogam da árvore. Depois você tem o pântano, onde tem os sapos. Você conversa com eles, eles também vão te dar um item aqui e ali. E chegando bem pro fundo do pântano, você encontrou o tronco do Tinker, a coruja. E Tinker, como o nome sugere, né? A palavra Tinker em inglês é algo como latoeiro, funileiro, assim, não tem tradução exata, mas seria algo do tipo, né? Alguém que mexe com coisas de metal. Mas enfim, ele coleta coisas de metal que tem na floresta e você pode trocar alguns itens que ele coleta na floresta pelas gaivotas de madeira do Sibyl. Tem uma explicação mais tarde porque que tem coisas abandonadas na floresta que ele fica catando. Tem uma explicação do porquê. Ele também tem uma lojinha onde você pode comprar alguns upgrades, alguns pets que te ajudam, alguns pets que não te ajudam, e você tem a chave do sapo também, função desconhecida. Além disso, a maioria dos personagens eles têm minigames para você jogar. O Sibyl tem um minigame, o Cogumelo tem um minigame, o Rei Cupim tem um minigame, as baleias tem um minigame, o Tinker tem um minigame, jogo aí do sapo. Outras instruções para o jogo também. Enfim, depois que você conseguiu um tanto de pontos, você volta lá na cabine conversar com o Shipper, vocês têm um diálogo e depois ele te leva pro encontro marcado, que o Shipper ele quer que o Taiki arranje uma namorada. E geralmente é alguma piadinha, né? Mas eventualmente você acha uma castora para se namorar. Enfim, basicamente é isso. Um jogo básico de Tycoon, onde você constrói coisas, daí depois você constrói coisas que automatizam todo o processo para você,
e você faz missões e minigames. Nada demais assim, por cima. Apesar do Shipper falar na cutscene do começo que nunca teve uma guerra contra os cupins, realmente teve. Tanto pelos diálogos que ele tem mais pra frente, quanto diálogos de outros personagens, principalmente do Rei Cupim. Mostram que realmente teve um conflito entre eles. Vamos ver um diálogo do Rei Cupim. Ora, nosso Nêmesis peludo criou descendência. Que terrível! Sim, seu pai e eu nos conhecemos de muito tempo. Você sabia que uma vez ele se vestiu como um cupim gigante e escalou o nosso monte mais alto? Ele soltou uma bomba bem no meio dele. Oh, rapaz, havia algumas mães chorando naquele dia. Que brincalhão. Esse é o primeiro de vários relatos que a gente tem do Shipper cometendo atentados contra os cupins. E sobre esse traje de cupim do Shipper, o próprio Shipper comenta sobre esse traje depois. Eu fiz um traje de cupim uma vez. Eu o fiz para que eu pudesse me aproximar deles sem que suspeitassem. Para ganhar vantagem, sabe? Mas então eu comecei a usá-lo dentro de casa. Bom, os dois mencionam que realmente existia um traje de cupim que o Shipper usava. Vamos para o próximo diálogo. Você está indo muito bem lá fora. Você deixa um velho castor orgulhoso. São pequenos momentos como este que fazem a guerra contra os cupins valer a pena lutar. Certamente a essa altura você já viu a sede insaciável deles por sangue. Ou madeira. Principalmente madeira. Ainda é trágico. Se ao menos sua mãe estivesse aqui, ela choraria. E com sorte também estaria fazendo tortas. Uma pequena observação é que mais tarde no vídeo a gente vai descobrir o que aconteceu com a mãe do Taiki e por que ela não está presente no jogo. A gente ainda vai receber uma explicação. Eu adoro o som das árvores sendo cortadas. Continue com o bom trabalho. Eu me lembro que lá em 1900 e Castor de 3, eu era o mais jovem na linha de frente contra os cupins. Acordei certa manhã para descobrir que eles tinham arrancado meu braço enquanto eu dormia. Minha vingança caiu sobre eles como fogo. Depois eu percebi que eu só tinha dormido em cima dele de mau jeito e ele estava enfiado na minha jaqueta. Bons tempos. Shipper, quando ele era jovem, ele já estava lutando contra os cupins e descontou nos cupins a raiva dele porque ele achou que os cupins tinham arrancado o braço dele à noite, sendo que ele tinha só dormido de mau jeito e estava enfiado na jaqueta o braço dele. Sendo que os cupins não fizeram nada. As coisas estão indo bem lá fora, até parece que nós, castores, estamos organizando algum tipo de invasão. Falando em invasões, você provavelmente já percebeu que os cupins colocaram algum dos próprios projetos deles nos nossos planos. Eu não recomendaria você construir esses. Também não recomendaria aceitar presentes deles, como cavalos de madeira gigante. Eu tive uma experiência ruim com isso uma vez. Na verdade 2, mas na segunda era todo rosa e com cabelo para pentear. Eu quase poderia ter devorado aquilo. Nem preciso dizer que era uma armadilha. Muitas vidas foram perdidas. E eles mereceram. Os cupins fizeram o cavalo de Troia para o Shipper. O Shipper caiu uma vez. Depois eles fizeram outro cavalo de Troia, só que rosa e com cabelo para pentear. E o Shipper aceitou pela segunda vez. As coisas estão ótimas lá fora. Eu adoro olhar para minha janela e ver um paraíso de madeira. Isso me lembra nos velhos tempos, quando a grande dinastia dos castores estava no auge, e nossos palácios de madeira alcançavam os céus. Foi um belo sonho. Eu bombardeei um monte de cupins quando eu acordei. Quantos ataques terroristas que o Shipper fez contra os cupins. Mas outro detalhe muito importante é que também os cupins, eles não são inocentes também, eles também têm um lado ruim dos cupins. Não tivemos uma boa refeição tropical desde que varremos as ilhas naquela fúria alimentar. Não há som no mundo como o de 1000 aldeões correndo por suas vidas. Aqueles foram bons tempos. Brilhante! Não tínhamos um banquete assim desde que nos escondemos naquele cavalo gigante e nos entregamos ao Sr. Shipper.
Foi tudo uma boa diversão. Ele nem precisava de uma casa tão grande assim. Só estava incentivando ele a ficar mais gordo. Ele incendiou os montes depois disso. Que brincalhão. Que refeição fabulosa! Não comemos uma madeira tique tão boa desde que invadimos as copas tique. Já viu um pássaro gritar? É o que acontece quando eles colocam uma máscara e vem um cupim olhando de dentro. Nós forjamos uma carta do Sr. Shipper para parecer que ele entregou os cupins durante a noite. Já viu um castor gritar? É o que acontece quando os pássaros tique se escondem dentro das almofadas do seu assento. Ah, aquele Shipper! Ele atirou lâminas de serra nos montes por semanas. Viu essa perna? Levou um mês para encontrá-la. Talvez ele tenha levado isso longe demais. Ou seja, a gente tem um conflito bélico entre os cupins e o Shipper, porque não é mencionado nenhum outro castor, apesar do Shipper falar que ele estava na linha de frente, a gente não tem a menção de nenhum outro castor lutando junto com o Shipper, então eu suponho que seja uma guerra entre os cupins e Shipper em específico, afinal ele vira aliado do Tyke, e a gente vê aqui que nenhum lado está seguro, nenhum lado é do bem nessa guerra. Você tem o Shipper que está fazendo vários ataques terroristas contra os cupins, e os cupins também eles também devoraram a casa do Shipper e mandaram um cavalo de Troia. Ou seja, você não tem nenhum lado aqui que preste, apesar de que o Shipper ele é bem mais agressivo. Tem várias vezes que os cupins não fizeram nada e o Shipper colocou a culpa neles, descontou a culpa neles. Como por exemplo a vez do braço lá que estava dormente, da vez que ele estava sonhando. O Shipper ele desconta a raiva dele nos cupins. Pelo que dá a entender, vários cupins já morreram no meio dessa história. Tanto que o rei cupim fala, né, que teve várias mães chorando. O Shipper também menciona que vários cupins morreram nessa história. E isso é bem problemático, considerando que os cupins eles são conscientes e do tamanho de um castor nesse universo. Mas também os cupins eles não são inocentes. Eles andaram pelas ilhas e, segundo o rei cupim, 1000 aldeões correndo pelas vidas deles. Ou seja, se os aldeões estavam correndo pelas vidas deles, é porque os cupins iam matar eles também. Então, além do cavalo de Troia e deles invadir os passarinhos e colocar a culpa no Shipper, escrever a carta falsa, eles também invadiram as outras ilhas e atacaram um monte de vilarejos. Provavelmente devem ter matado gente também, eu acho, né? Porque os aldeões estão correndo pelas vidas deles, né? Então, você como Tyke, você tá numa situação bem perigosa no jogo, afinal. Seu pai é um terrorista que quer matar os cupins e ao mesmo tempo você vira aliado dos cupins, que também não são santos. Ou seja, você tá numa situação bem complicada, assim, considerando esse conflito entre eles, né? Nós vemos que Shipper, ele é o inventor. Ele nos dá planos para construir os robôs, né, os Lumberbots, estátuas e etc. Mas outro fator muito importante é que ele já abandonou várias das criações dele. No pântano em específico, você tem vários robôs que mostram isso. Vamos analisar alguns diálogos. Seu pai costumava vir aqui o tempo todo. Eu nunca mais o vi por aqui. Ele fica isolado. O velho Shipper fez alguns robôs lenhadores assustadores. Deixou eles abandonados na floresta. Isso vai te ajudar? Isso que ele fala no final é porque no final do diálogo eles te dão um item. Dizem que o velho Shipper costumava fazer robôs gigantes cortadores de madeira. Ele os deixou abandonados na floresta. A gente consegue ver 2 desses robôs gigantes abandonados na floresta, que eles parecem ser variações do Bruce, um dos robôs que a gente consegue construir no jogo. A gente constrói esse robô e pela aparência, né, pela serra e tudo, esses 2 robôs aqui, eles parecem ser variações do Bruce, né? Os olhos deles acendem de vez em quando, ou seja, eles ainda estão ativados, esses 2 robôs gigantes aí, cortadores de madeira. O que por si só já é um perigo, né? Abandonar
maquinário pesado no meio do mato. Você também tem esses outros robôs lenhadores que são parecidos até com o Shopping Roll lá do FNAF World. Os inimigos do FNAF World tem uma semelhança aí, né? Porque são robôs lenhadores feitos de madeira. A propósito, você também tem um easter egg desses bonecos lenhadores aí abandonados na floresta. Aparece meio que um shadow desses robôs lenhadores, sabe? Um shadow robô lenhador. Mas a coisa fica bem estranha quando a gente vê esse outro robô aqui que tá jogado no canto. Esse robô se chama Sad Toy, ou seja, brinquedo triste. E ele tem diálogos bem misteriosos. Você tem esse código binário aí, que decifrando é end, ou seja, final. E ele também tem outros diálogos bem misteriosos. Como eu gostaria que fosse apenas meus olhos vivos no escuro, em vez de pensamentos vivos na escuridão de... Aqueles que não podem chorar são construídos para aqueles que não vão chorar. Mas eu não fiz... Eu não queria, perdão, me perdoe, for 3. Essa daqui, eu não entendo o que ele quer dizer. O Sad Toy, você tem uma versão feliz dele, o Happy Toy, que pode aparecer como easter egg de fundo na praia, ou você pode também criar a partir de um Sad Toy, um outro daqueles robôs lenhadores, e mais alguns itens que eu não lembro agora de cabeça, mas você consegue fazer um robô desses felizes. E bom, saber que tem um robô desses que era feliz e que agora tá triste, abandonado, falando frases enigmáticas, e tem outro que tá feliz andando por aí, mostra que as criações que o Shipper criou ainda estão vivas. Eles ainda estão ativos, esses robôs abandonados. E provavelmente com alguma coisa sobrenatural. A gente vai ver que coisa paranormal não é algo que não se ouve falar em Shipper Sons Lumber Co. Tem atividade sobrenatural nesse universo. E daí você tem todos esses robôs abandonados no meio do pântano. E o Shipper nunca mais andou nesse pântano, ou seja, o Shipper não quer mais ver as coisas que tem aí no pântano. Tem algum ressentimento que o Shipper tem pelos robôs que ele fez? Algum trauma? Aconteceu alguma coisa com esses robôs que ele resolveu abandonar? Ora, o próprio Tinker, o personagem, essa corujinha, tudo que esse personagem faz o quê? É um minigame, a lojinha dele e as coisas que ele coleta na floresta. O Shipper, ele abandonou várias coisas na floresta e o Tinker, ele pega essas coisas abandonadas na floresta para si. A propósito, o minigame do Tinker se chama Spook Trees, ou seja, árvores assustadoras. O próprio Tinker se refere a essa área como floresta assombrada, ou seja, os robôs estão meio vivos, floresta assombrada, partes velhas, o Shipper não quer voltar mais para aí. Alguma coisa está acontecendo aí nesse pântano, provavelmente sobrenatural, e provavelmente tem algo a ver com o Shipper. Um visitante! É tão solitário aqui. Posso trocar peças antigas de máquina por aquelas lindas gaivotas de madeira. Tinker, a coruja, coleta peças antigas que ele encontra na floresta. Eu me pergunto que tipo de coisa ele tem naquele tronco dele. Bem-vindo de volta, garoto. Tenho certeza que você já fez alguns amigos por aqui. Aqueles pássaros chique podem ser bem úteis, não é? É divertido bagunçar as penas deles de vez em quando. E o Tinker, a coruja? Tem muitas peças antigas que eu costumava usar, como peças velhas de robô e coisas do tipo. E os sapos são praticamente inúteis. Aqui a gente tem uma confirmação. O próprio Shipper, ele menciona que aquelas peças, aqueles robôs velhos são realmente robôs antigos dele. O próximo mistério de Shipper Sons Lumber Co. é o mistério de Earl, o sapo que pulou, mas que nunca mais foi visto. Era bem querido pelos outros sapos, e eles sentem muita falta do Earl. Vamos ver alguns diálogos. Eu ainda procuro por Earl. Às vezes eu consigo ouvir ele entre os juncos. Eu procurei por ele, mas tudo que encontrei foi isso. Earl caiu da árvore dele. Ele afundou até o fundo e nunca mais foi visto. Tudo que ele deixou para trás foi isso. Eu sinto falta do velho Earl. Todo mundo gostava dele. Foi nadar com os peixes. Ele foi.
Encontrei isso boiando por perto. Talvez fosse dele. Eu costumava sentar ali naquela árvore. Ele caiu direto, caiu mesmo. Achei que tinha visto mais cedo ele, mas era apenas isso. Às vezes, se você observar a água, você pode ver eu. Obrigado por falar comigo. Leve isso como presente. Esse sapo claramente está morto. Só que um detalhe bem curioso é que os outros sapos mencionam terem ouvido a voz do Earl, terem visto o Earl pulando no meio da água. E realmente, você tem um easter egg do fantasma do Earl. Numa chance bem rara de você entrar no pântano, você consegue ver um sapo transparente pulando a partir de uma Vitória Regia. É o fantasma do Earl. Ele tá morto, mas ele ainda tá ali assombrando o pântano. E a coisa fica bem mais curiosa, levando em consideração um jogo que você tem. Um minigame chamado Frog's Quest. A missão do sapo. Ninguém entende a missão do sapo. Esse minigame, assim como os outros, é jogado num console, sabe? Mas esse não é 3D que nem os outros minigames. Estilizado como se fosse 8-bit, apesar de não ser. Algo bem mais próximo do que a gente está acostumado em FNAF. Nesse jogo você tem a missão de salvar outros sapos e fazer eles entrarem para o seu time. Esse jogo ele tem uma série de regras bem específicas. Uma delas é que você tem que ter a chave dos sapos. Você lembra daquela chave que o Tinker vende lá na loja dele e que o propósito é desconhecido? Então, o propósito dessa chave é nesse jogo aí do sapo. Outras instruções para o jogo. Você tem que salvar os outros sapos. Para eles entrar no seu time, você tem que mudar a cor deles, ou seja, você vai precisar dar um alimento para cada um, com a cor correspondente. Você cava as frutinhas para os outros sapos entrarem na sua equipe. Não pega o sorvete azul, porque o sorvete azul te envenena. Se tiver uma árvore vermelha, você não pode ir na direção da árvore vermelha. Se tiver duas árvores vermelhas, você não pode subir. Dá para você ir para a esquerda, para a direita ou para baixo, mas você não pode subir se tiver duas árvores vermelhas. Se tiver uma árvore azul, você não pode descer para baixo. Você tem que ter bastante paciência, olhar o caminho certo, com cuidado, e você vai ter que voltar para trás várias vezes, o quanto for necessário. Uma diferença bem importante desse minigame é que nos outros minigames você recebe itens que te ajudam a plantar madeira. Nesse não, você não ganha um item que te ajuda. O que você ganha é um troféu, um sapo de ouro em 8-bit. Mas enfim, o que isso tudo quer dizer? Por que o sapo disse que ninguém entende esse minigame? Tem algum significado ou é só diversão que nem os outros? Presta bem atenção no console. Vai no lado esquerdo, você tem um sapo pulando. Sim, um sapo pulando. Tudo que parece indicar é que a gente está jogando como Earl. Talvez seja até o fantasma dele que a gente esteja jogando. É o que mais parece fazer sentido para mim. Porque você não tem nenhuma imagem do Earl pulando a não ser isso e o easter egg do sapo fantasma. Ou seja, eu creio que a gente está jogando como o fantasma do Earl. É um minigame onde você controla a alma de alguém. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Porque ele é o único sapo que recebeu destaque, um nome, né? Que tá estampado no console, mas às vezes não, né? Quem sabe? Porque no final das contas ninguém entende a missão do sapo. É uma coisa bem estranha que tem no Super Sans que até eu me assustei com esse negócio. A gente sabe que a esposa do Shipper não tá ali, a mãe do Taiki morreu. E a gente tem confirmação de que ela realmente morreu. Mas só presta atenção nesse diálogo aqui, presta atenção nesse diálogo. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você, filho. Eu sei que ela vê você e está observando você. E não é só porque eu empalhei ela e coloquei no canto. Ela estaria fazendo tortas para nós agora. Ah,
A torta de nozes pecan com chocolate duplo, amante de madeira e frutas silvestres. Sentimos sua falta. Agora vá lá fora e a deixe orgulhosa. Vou virar ela pra ficar de frente pra janela. Vocês prestaram atenção nisso? Ele tem a esposa empalhada em casa. O Taiki, toda vez que ele acorda, ele passa pela sala e vê o corpo da mãe empalhado na casa. Eu sei que são castores, né, animais, mas nesse mundo não tem humanos aparentemente, ou seja, é extremamente perturbador saber que esse castor tem a esposa dele empalhada em casa. Empalhada. E ainda por cima vai deixá-la na janela para que ela possa ver a gente trabalhando do lado de fora. Imagina você tá lá trabalhando e tá o corpo da sua mãe empalhada te olhando pela janela. Meu Deus. Assim, para você ter um corpo exposto em algum lugar, você precisa de um bom motivo. Por exemplo, uma universidade para estudar anatomia, um museu, né, as múmias são corpos, né, dos faraós, ou numa igreja, né, com os corpos dos santos, né. Mas ter simplesmente a esposa em casa, assim, sem explicação nenhuma. E pior, nem é no formal, ela foi empalhada, é serragem. E encheu o corpo dela de serragem. E deixou no canto. E pior, depois a gente sabe como é que ela morreu. O Shipper tem um diálogo que ele fala o que aconteceu com a mãe do Taiki. Ei, estou impressionado. Você está se tornando um homem, filho. Por causa disso, sinto que é hora de te contar o que aconteceu com a sua mãe. Foi culpa minha, filho. Comi de forma muito gulosa. Ela teve que fazer tortas cada vez maiores e maiores, mais profundas e mais profundas. Só percebi o que havia acontecido quando engoli uma colherada de pelo. Ela havia caído dentro. Quero dizer, encontrar um cabelo na torta é uma coisa, mas quando você encontra um castor inteiro na torta, tem alguma coisa errada. O mais trágico é que a torta estava deliciosa. Estava um pouco com gosto de carne de caça, mas tão deliciosa. Depois disso eu bombardeei aqueles cupins. Eu não tenho nem palavras para descrever o que acabou de acontecer. Ele estava exigindo tortas cada vez maiores para a esposa, até que a própria mãe do Taiki acabou caindo nessa torta, e o Shipper, ele comeu a torta junto com o corpo da esposa, ainda por cima disse que estava delicioso. A gente tem um castor canibal, e ainda por cima depois ele pegou os restos que estavam na torta e empalhou, e depois também descontou nos cupins também por causa disso, sendo que a culpa foi toda dele e da gula dele, que a esposa dele morreu. E pior, isso não tem nenhuma outra explicação, não é piadinha do Shipper. Realmente, ele canibalizou a esposa. E tem ela empalhada ainda por cima em casa. A primeira vez que a gente ouve falar do Pai Árvore, o chefe final do jogo, é num diálogo com Shipper. Bem, estou ficando sem projetos para te dar. Tudo o que me resta são algumas das ideias mais bizarras que tive. Há uma em particular. Não posso dizer o nome dele em voz alta, ou ele vai me ouvir. Você precisa fazer apenas uma coisa por mim. Encontre uma maneira de matá-lo. Você precisa encontrar uma maneira de matá-lo. Você saberá quem é quando vir. É o único que não terá um botão vermelho conveniente para fazê-lo desaparecer. Depois você tem outro diálogo do Shipper falando sobre o Pai Árvore. Taiki, algum dia você dominará essa arte e será o rei da floresta. Bem, não haveria muito o que fazer como rei da floresta, suponho. Acho que você poderia mandar nos sapos por aí. Mas lembre-se daquela coisa que você precisa fazer por mim. Chega um momento em que toda a raiva e tristeza de um castor são derramadas sobre algo, e isso se torna mais forte do que ele mesmo. Você precisa construí-lo, e então destruí-lo. Encontre uma maneira para matá-lo, Taiki. Você tem que fazer isso. Ele me atormentou por tempo demais. O rei Cupim também menciona o Pai Árvore, num diálogo após ele construir o trono, o último objeto que o rei Cupim pede para você construir para ele. Eu sei que eu sou o rei Cupim e tudo mais, mas hoje todos nós nos sentimos como realeza.
Sinto que eu devo uma grande dívida, mas não sei como pagá-la. Será que ouso fazer um favor ao velho Chipper? Meu jovem amigo peludo, há certas coisas nessa vida que é melhor deixar quietas. Seu pai já teve encontro com a insanidade uma vez. Uso o termo uma vez de uma forma bem generosa. Ele criou algo que era loucura tangível. O problema é que o simples pensamento disso o atormenta. Isso o assombra até hoje. E eu não deveria dizer mais nada, que essas coisas nunca vinham acontecer. Pegue suas moedas de cupim e vá. O Pai Árvore é uma das últimas construções do jogo. Ele é essa árvore de madeira petrificada com olhos, boca e engrenagens dos lados, e uma no queixo. Talvez essa engrenagem do queixo seja para ser uma barba, né? A única coisa que ele produz são botas velhas. Além disso, ele solta sementes malignas que destroem as coisas que você construiu e infectam o solo, fazendo nascer um novo Pai Árvore. Como já dito, ele é o único item que não pode ser tirado com o X. Ele não tem o X. O Pai Árvore está ali, e se você ficar por muito tempo, ele vai soltar as sementes dele, vai destruir cada coisa que você criou no jogo. Cada item, tudo vai virar só mais um Pai Árvore. A única forma de derrotar o Pai Árvore é com o próximo diálogo do Rei Cupim e a última missão. Bem, agora você fez isso, não fez? Foi lá e construiu. O Pai Árvore é uma abominação. Ele vai dominar tudo isso se você não se livrar dele. O problema é que você não consegue se livrar dele. Por sorte para você, eu andei fazendo alguns trabalhos por conta própria. Eu tenho mais um projeto na pilha do Chipper. Não sei se vai funcionar, mas é melhor você tentar antes que o Pai Árvore tome conta de tudo. Você precisa construir o robô Cupim. Seguindo as ordens do Rei Cupim e construindo esse monte de cupim robótico ao lado do Pai Árvore, você consegue a cutscene do final do jogo. O Pai Árvore foi derrotado. Você ganha um troféu na forma de uma das sementes do Pai Árvore. E o Chipper dá mais detalhes sobre por que ele criou o Pai Árvore em primeiro lugar. Meu filho, você fez algo que eu nunca imaginei ser possível. Depois que eu perdi sua mãe, eu quis encontrar uma maneira de controlar as coisas. Então projetei o Pai Árvore. Ele deveria garantir que nada de ruim jamais acontecesse novamente. Mas eu estava me enganando. Um castor velho como eu não pode impedir nada. Você me deixou muito orgulhoso hoje. Ou seja, Chipper, após perder a esposa, ele cria esse Pai Árvore, ele coloca todos os sentimentos ruins dele, toda a raiva, toda a tristeza, toda a agonia dele no Pai Árvore, e o Pai Árvore vira esse negócio do mal que vai infectando cada coisa que você cria como um parasita. Num dos diálogos que a gente tem com o Chipper, ele fala um negócio bem interessante. Você está ficando bem habilidoso com esses Lumberbots. Um dia eu vou te ensinar a fazer o mais avançado de todos, o modelo 5.0. Isso me lembra da vez em que eu construí uma réplica exata de mim mesmo, com pelo e tudo. Mas a coisa boba não percebeu que era um Lumberbot e tentou tomar conta do lugar. Eu tive que acertá-lo com uma pá e enterrá-lo. Você consegue imaginar um robô achando que era o verdadeiro? Haha, blip, bloop. Uou, perdão. Notem o rosto dele. Geralmente quando ele tá fazendo piada, ele tá com esse rosto aqui, não assustado desse jeito. O Chipper que a gente tava falando esse tempo todo não é realmente o Chipper. É uma cópia, é um robô. O Chipper original
foi acertado com uma pá na cabeça e enterrado no quintal. E provavelmente tem outros shippers por aí. Tem outras cópias do shipper andando por aí. Você tem o easter egg do shipper que aparece em cima da caixa d'água. Você tem o easter egg do submarino com uma silhueta muito parecida com o shipper. Você tem o fato de que o shipper tá falando com você pelo walkie-talkie e ao mesmo tempo ele tá lá do lado de fora da casa, sem mexer e transformando madeira em tábuas para você. E também é provável que tenha outra cópia robótica, só que do Tyke também, porque aparece um easter egg de um outro Tyke lá no fundo, em cima de uma baleia. Mas como é que pode aparecer o Tyke ali em cima de uma baleia, sendo que a gente joga como o Tyke? A gente é o verdadeiro Tyke? Aquele é o verdadeiro Tyke? Nós dois somos robôs? O shipper também conta uma história bem curiosa sobre um possível irmão nosso. A gente tem uma história que ele conta sobre ter outro filho, além do Tyke, e que sustenta ainda mais essa hipótese de ter vários castores robôs por aí. Vamos ver o diálogo dele. Tic-tac, tic-tac, é o som de 100 corações de madeira batendo. É uma arte muito tempo perdida. Eu tive um filho uma vez. Ele ficou obcecado com a ideia de recriar a Terra como um paraíso mecânico. Ele construiu um braço de madeira para si mesmo, depois uma perna. Logo era mais uma máquina do que um castor. Eventualmente os cupins o dominaram e usaram para seus próprios interesses. Eu o desmontei, quebrando em 7 partes e escondendo as partes em cada um dos 7 reinos. Eu tive que garantir que ele nunca mais pudesse ser usado para o mal novamente. Rapaz, isso foi dramático. Se isso não te der vontade de pisar num cupim, nada vai dar. Como a gente sabe, a maioria das piadas do shipper realmente aconteceram na história, então isso tem implicações assustadoras. Outro detalhe é que uma das missões do shipper pelo walkie-talkie é justamente procurar easter eggs. O jogo quer que você procure esse tipo de coisa. Agora vai algumas curiosidades pequenas que não caberiam como um tópico grande, mas que eu resolvi mencionar aqui. A primeira é do comportamento desse cogumelo. Esse cogumelo aí, ele não é confiável. Eu observo as pessoas enquanto elas dormem. Ah sim, aqui está um fertilizante fúngico. Use-o para turbinar seu regador. Não confie nesse cogumelo, ele sorri muito, até quando está dormindo, especialmente quando está dormindo. Eu adormeci na outra noite e acordei sem uma perna. O cogumelo disse que não viu nada. Você deixou isso cair? Tem que ficar de olho nesse cogumelo aí. Esse cogumelo aí não é de confiança, esse cogumelo aí não. A outra coisa é que naquela parte do pântano tem um barco de madeira gigantesco ali atrás das casas dos sapos. E isso me deixa bem confuso. Por que tem um barco gigante assim ali caído no meio do negócio? De quem que era esse barco? Assim, eu suponho que seja dos sapos, né? Porque é da mesma madeira que as casas deles são feitas, né? Mas por que eles teriam um barco tão grande assim, parecendo até a Arca de Noé? Será que a civilização dos sapos era maior? Será que aconteceu alguma coisa, algum desastre, algum cataclisma que a gente não faz ideia? A gente não sabe de quem que é esse barco, mas ele tá aí no pântano dos sapos, assim. Que ele tá atolado, né? Ele tá de lado, tá submergido, então... E por que ninguém nunca comenta nada sobre esse barco? Você também tem um personagem que é uma entidade sobrenatural de outra dimensão que sua mente não consegue compreender o que exatamente ela é. Não tente entender o que está acontecendo. Você está transcendendo o tempo e o espaço, algo que nenhum castor fez antes. Eu sou o viajante estranho. Tomei essa forma para que você possa compreender minha existência. Embora viajemos pelo que parecerá apenas alguns momentos para você, muitos dias terão passado de onde você vem. Eu o deixarei agora, peludo. Lembre-se do que você viu. Eu retornarei quando passar por essa galáxia novamente. Olá novamente, meu companheiro viajante. Você nasceu para atravessar o universo. Deixe para trás suas ambições terrenas. É por isso que vim até você, para iluminar sua mente e sua consciência sobre as maravilhas do tempo e do espaço. Bem,
Isso é quase verdade. A outra razão é porque eu fico muito solitário voando por aí na minha estrela do mar cósmica. Existem maravilhas ilimitadas na galáxia, mas não há muitas pessoas para conversar. Então pensei que poderia muito bem te iluminar enquanto você me faz companhia. Parecia fazer sentido na hora. Eu retornarei quando os planetas estiverem alinhados e a 7ª lua se levantar. Como eu previa, eu voltei. Eu trago a você saudações de boa sorte dos cantos mais distantes do universo. Quer dizer, não há ninguém lá fora, mas se houvesse, eles teriam enviado suas saudações. Ou talvez não. Não importa, porque realmente não há ninguém lá fora. Eu estou tão solitário. Vamos nos afastar desse cosmos que se desvanece. Nossas mentes podem criar um novo universo, cheio de esperança e promessas. E castores, suponho. Caso contrário, você ficaria solitário. Mas aí, você estaria num planeta cheio de castores e eu estaria no espaço sozinho de novo. Então, risque tudo isso. Adeus por enquanto, viajante peludo das estrelas. Eu voltarei a você quando os planetas, a lua, a maré... eu voltarei quando eu quiser. Como nós vimos, ele não tem forma física e assume uma para que a gente possa compreender a existência dele. A forma que ele assume é uma forma bem curiosa. É troncos de madeira por corpo e para os membros e uma máscara tigre para o rosto. Inclusive você consegue achar a máscara que ele usa lá junto com os pássaros tique. Outra coisa, o que são esses monstros de madeira aí que fica aparecendo assim? Eu acho que eu devia ter mencionado eles lá no começo do vídeo explicando a gameplay, né? Acho que eu devia ter falado deles lá, mas... Tem esses monstros aí de madeira, parece tipo uns troncos assim, estranho, que eles aparecem, eles spawnam de vez em quando no jogo. Eles não te matam, não fazem dano, nada, mas dá pra você matar eles com a água do regador. E daí eles viram presente e você recebe um item aleatório, mas... Agora, parando para pensar, a gente não recebeu explicação do que são esses monstros e por que eles aparecem. É só agora que eu parei para pensar nisso. Um outro easter egg bem estranho que tem é que lá, sabe onde ficam os pássaros, tique, que tem os totens, as máscaras e tal? Então, pode aparecer de vez em quando um easter egg de uma dessas máscaras, como se ela estivesse viva, abrindo e fechando a boca assim, sabe? Com os dentes afiados. Que é bem estranho essa, tipo, a máscara aí de madeira. Eu achei que era a máscara do viajante estranho, mas não. A máscara do viajante estranho é essa daqui do lado. Sei lá o que é isso, a máscara aí toda com os dentes afiados, abrindo e fechando a boca. Hein? E se o jogo spin-off VIP Woodland Casino também for canon, o Shipper ele também tem um certo problema em relação a apostas. Ok, garoto, então... Seu pai se meteu num pequeno problema. O Rei Cupim abriu um novo cassino, todo brilhante, e você sabe que castores gostam de coisas brilhantes. Bem, resumindo, eu talvez tenha apostado um pouco das nossas economias, e a sua mensalidade da faculdade, e a nossa casa, e a escritura da floresta, etc, etc. Você sempre teve a sorte do seu lado. É por isso que estou contando com você para ganhar de volta a floresta dos cupins. Aqui estão minhas últimas 100 moedas. Se você perder tudo, eu tenho certeza que eu posso encontrar algumas entre as almofadas do sofá. Agora vai e mostre a eles o que você é capaz. É muito curioso que mesmo após os vários ataques terroristas, o Shipper vai lá e gasta todo o dinheiro no cassino dos cupins, sendo que ele odeia os cupins. E ele aposta tudo nesse cassino. E ainda por cima manda o filho ir lá apostar mais para receber tudo de volta. Eu acho que isso na verdade foi uma estratégia de guerra dos cupins, porque eles sabem que o Shipper ele é bem impulsivo. And the final question, which everybody's wanted to ask, is will Chipper ever return like he said he would?
Hey, Chipper is, listen, all of these games are haunted by different spirits, right? Right. But the real spirit haunting this whole franchise is Chipper. Chipper is haunting this whole franchise. I mean, I received a box of merchandise the other day, like manufacturer samples, and there's a plush toy of Chipper, well, El Chip, Yeah. But I held that plush toy and I was looking at El Chip, and I was thinking to myself, you got merch. You got merch, Chipper. Yeah. You were an abysmal failure, but you found your way into this merch, and here you sit with that goofy grin on your face. Yeah, no. So Chipper's already back. He's infiltrated the franchise. Yeah. Well, so El Chip to you was a reference to Chipper. Oh yeah, of course he is. Yeah, thought so. Bom, o Chipper aparecendo em FNAF é uma história muito antiga já. Então, na entrevista que o Scott Calton fez com o Dalko, o Scott menciona que ele teve uma certa dificuldade para escolher qual ia ser o quarto membro da banda. Daí ele falou que ele estava pensando em vários animais, né? Tava pensando em ser um lobo, né? Que acabou sendo descartado. Uma raposa, né? Que foi o que a gente recebeu, né? O Foxy. E também ele menciona que ele estava pensando no quarto membro da banda ser o Castor. Só que ele descartou justamente porque ele achou que ia ser uma referência muito na cara assim do Chipper. Ele achou que ia ser algo muito óbvio a referência. Chipper's Revenge é um chefe secreto no FNAF World. Para você chegar na boss fight dele, você precisa ir na Mina Misteriosa. E bom, ele tem a aparência de um Lumberbot 5.0, né? Todo cromado e com os olhos vermelhos, né? Parecendo até o Exterminador do Futuro. Ele é um dos chefes mais difíceis do FNAF World. É um dos que mais dá trabalho de você conseguir vencer a boss fight dele. Mas se você conseguir vencer, você recebe um final extra, um final próprio do Chipper. Isso não é justo. Nunca foi justo. Era pra ser eu. Sempre era pra ser eu. Meu mundo era exuberante e belo, cheio de criaturas estranhas e coloridas. Mas não. Isso não foi o suficiente para você. Você queria ter medo? Você queria sentir pavor? E o que aconteceu comigo? E o que aconteceu com a gente? Obscuridade. Você ainda não viu tudo de mim. Não vai ser Freddy Fazbear quem afiará os dentes nos seus ossos. Serei eu. Serei eu. E daí o robô desmonta e você consegue esse final. E bom, o Chipper ele cumpriu a promessa dele, porque no update de Halloween você consegue ele, agora ele normal, né? E sem ser tão vingativo, né? Você consegue ele no minigame do arco-íris, sabe? Dá pra você conseguir, eu acho que o Scott e o Chipper, dá pra você conseguir ele. Ele também volta no Pizzeria Simulator, né? O El Chip, um castor mexicano que tem um próprio restaurante dele, né? Que a gente vê no CNN, as propagandas pro restaurante dele. E o El Chip ele aparece em várias mídias, né? Tipo, por exemplo, no Help Wanted você tem as tortilhas, né, do El Chip, né? No Security Breach você tem o próprio restaurante do El Chip no Pizzaplex. E é óbvio, né? O Scott Calton próprio mencionou, né? O El Chip ele é o representando o Chipper, né? Mas o próprio Chipper apareceu novamente no Fred Space 2. Ele aparece numa nave, junto com o Taiki e com o Recupim. Também no Fred Space 3 Chicken Space, também conhecido como FNAF o filme, o jogo, você tem uma boss fight contra o Chipper. Ele vai lá e tenta te matar com o machado. E se eu não me engano, o cogumelo também aparece no Chicken Space, se eu não estiver enganado. Mas não é só uns easter eggs, umas referências aqui e ali. O Chipper ele influencia a história de FNAF de uma maneira narrativa, né? Observe só, um pai que é um inventor e ele cria um monte de coisa doida. Daí eles perdem alguém que amam e sofrem com luto. Eles constroem alguma coisa para lidar com esse luto. Eles acabam colocando sentimentos ruins nessa coisa que estão criando. E essa coisa fica toda poderosa com esses sentimentos ruins e vira do mal. Assim, eu não tô dizendo que Scott Calton ele planejou FNAF desde aquela época. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, por outro lado, não é incomum de um autor repetir
uma certa estrutura em várias das histórias que eles contam. Depois de averiguar todos esses mistérios, a única coisa que me resta dizer é que o Shipper era para ser um vídeo de 1º de abril. Então, galerinha, é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo, falando sobre o Shipper e tal. Tem alguma coisa aí que vocês não sabiam? Enfim, gostaria também de mencionar as inspirações para esse vídeo, né? Que são o vídeo do Lots of Dots, o vídeo da Not Real Name Not At All e, em especial, a playlist de Shipper and Sons do Didi Games, lá da comunidade hispânica de FNAF. Ele jogou o jogo todinho, tanto que a maioria das coisas que você vê aí no vídeo é das gameplays dele. Ele jogou o jogo completinho. Bom, dados os agradecimentos, eu acho que é isso. Tchau! O que eu faço com você, hein? Meu Deus. Hã?
Meu Deus. Esse shipper tá indo longe demais. Shipper, você pode até tentar me parar, mas você não vai. Agora sim. Foi mais fácil do que eu pensei. Agora eu tenho a alma do Rafinha à disposição e eu dominarei o canal dele. Não haverá mais FNAF nem Fred junto com o Shipper. Será só Shipper para sempre. Só Shipper. Hã? Que? Espera um pouco.